né? A gente não tem que botar a culpa lá nos americanos e nos europeus porque a gente acha o padrão de beleza europeu ou americano bonito. Essa é a nossa culpa, da nossa sociedade, nossa responsabilidade. Então, o racismo estrutural ele fica claro nesses momentos, pelo menos para mim, que a gente tem as pessoas falando certos absurdos e nem percebe que é um absurdo, né? A minha mãe já disse para mim, um determinado momento que eu confrontei sobre uma fala racista delas, você é um negro de alma branca. Olha, isso não é uma fala racista, né? Porque a alma ser branca é que é boa, né? Se a alma fosse negra, era do mal. Eu sou um negro de alma branca, segundo a minha mãe. Claro que hoje em dia eu acredito que ela tenha melhorado, né? Depois de tantas discussões que a gente já teve com relação a isso. Né? Com relação a isso. Né? Então, para a gente melhorar a sociedade, a gente precisa resolver esses problemas. E um desses problemas, para mim e para muita gente, é essa questão do racismo estrutural. Na aula que a gente vai trabalhar, vai ter um outro vídeo de outras pessoas que têm mais legitimidade e mais estudo a respeito do assunto, que eu vou deixar para vocês assistirem. Mas eu vou falar aqui nessa aula, vou dar alguns exemplos de como é que esse racismo estrutural ele se manifesta de forma inequívoca. Como eu já disse, ser racista não é apenas você querer bater nos negros e rejeitar os negros de forma explícita e agressiva. Né? O racismo ele é qualquer valorização a menos, né? Valoração negativa que se faça da pessoa por conta de suas características físicas. E isso não se trata de dizer que o negro é negro e isso é um problema. Não. Se ele tem a pele negra, ele é negro. Não deveria haver nenhum problema de dizer que ele é negro. O problema é como se diz e a intenção que se diz. Né? Não sei, acho que já falei na aula passada, tive um aluno que ele era bem branco, ele reclamava, né, a questão de que diziam que ele era branco azedo. Bem, ele era branco. O azedo, como eu já disse, é uma questão de falta de educação e as pessoas quererem ofender ele também está errado. Mas o fato de ele ser branco e quererem xingar ele nunca associaram, por exemplo, ele ser burro por ser branco, dele ser safado por ser branco, dele ser inferior, humanamente inferior por ser branco. Não, estavam sacaneando com ele, estavam sendo mal educados e ofendendo ele, dizendo que ele era um branco azedo. Mas isso não trazia leituras além da questão da cor da pele dele, né, de uma questão ali de gosto, para ele. Ao contrário do que a gente costuma ver, a associação sempre pejorativa da tonalidade negra por questões que não têm a ver com a tonalidade da cor da pele. Não é simplesmente dizer, eu não gosto, não acho bonito, pele escura, acho bonito a pele clara. Não se trata disso. Se trata de você associar outras características que não têm absolutamente nada a ver com a cor da pele àquelas pessoas que têm a pele mais escura. Aqui eu estou trazendo para vocês a tabela do INEP, né? Então, são dados oficiais, certo? Censo de 2018 sobre a educação superior no Brasil. E aqui eu tenho uma tabela do INEP sobre o total de matrículas, né, nos cursos de graduação presenciais e à distância, separados pelo critério de cor, raça, segundo as unidades da federação e categoria administrativa das instituições de ensino superior. A gente poderia olhar por região, por estado, certo? Eu só vou olhar aqui, ó, essa parte aqui, que é a geral do Brasil. Então, você tem aqui as instituições públicas, das públicas acho que são federais, as estaduais, as municipais, e aqui as instituições privadas. E aí eu quero mostrar para vocês esse dado aqui, ó. Total de alunos matriculados nas universidades do Brasil, todas elas juntas, certo? 3.533.562 são brancos e brancas, e apenas 591.161 são negros. E aí você tem uma questão que o pessoal sempre discute, né? Entrou na universidade por competência, por mérito, isso, aquilo, outro. Mas a menos que você realmente assuma que é racista e diga para mim que os negros são inferiores e por isso eles são menos inteligentes e não entram na universidade, a menos que você acredite nisso, nós temos um problema, que é o fato de que uma quantidade muito inferior, muito menor que a
de negros entram na universidade em relação aos brancos. Então, se não é uma questão de inteligência, ainda que você diga, mas é porque ele tem menos acesso, porque ele é pobre, certo? Mas de qualquer forma, porque é que a população negra que é pobre. Ainda assim há essa questão social que atinge a população negra, certo? Então, não é uma questão simplesmente de querer tapar, maquiar números, certo? Existe uma discrepância, certo? Estrutural, em que a população negra é colocada numa condição de menor acesso, menor oportunidades, certo? De acesso ao ensino superior, fazendo com que essa população ela demore mais a conseguir reverter o seu próprio status social e econômico. Olá pessoal, a gente vai abordar aqui essa questão do racismo estrutural e eu vou trazer um exemplo para vocês sobre a questão da adoção, para vocês terem uma noção do que é esse racismo estrutural. E aí eu estou aqui no Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento do Conselho Nacional de Justiça. E eu queria que vocês dessem uma olhadinha nisso aqui, ó. O número total de pessoas que quer adotar uma criança está aqui, ó. 36.155 pessoas querendo adotar uma criança. E aqui vejam que curioso, 5.235 crianças para serem adotadas, isso para o Brasil inteiro, tá? E crianças em processo de adoção, 3.000, ou seja, somando todos os dois, né, quem já está sendo adotado e quem ainda está esperando para ser adotado, dá menos de 9.000 crianças e adolescentes. Ou seja, teoricamente, problema resolvido, né? A gente tem mais gente querendo adotar do que crianças, então não era para ter nenhuma criança abandonada. Mas não é isso que a gente vê acontecer. Por que tantas crianças ficam sem família? Se existem mais famílias querendo adotar do que crianças para serem adotadas. Porque aqui se espera tantos anos, às vezes, para conseguir uma criança para adotar, se existem um número muito menor de crianças para serem adotadas. Aí a gente já começa a entender o ser humano, a problemática do ser humano, porque você não quer adotar qualquer criança. Você quer adotar um tipo específico de criança. E que criança é essa que é desejável, que vai encontrar uma família? Aqui nessa outra tela a gente tem aqui, ó, o total de crianças disponíveis para serem adotadas. E a gente tem a separação entre mulheres e homens, feminino e masculino. Você tem crianças que têm alguma doença contagiosa, certo? Você tem aqui, ó, alguma criança com deficiência ou com problema de saúde, e aqui você tem a divisão das crianças por etnia, né? Crianças negras, brancas, pardas, aqui são as não informadas e aqui você tem as asiáticas, certo? Então, você tem aqui um número maior de crianças pardas, um grande número de crianças, 27%, não informada, ou seja, pode ser parda, pode ser negra, pode ser indígena, mas não está informada. Eu arriscaria dizer que devem ser pardas e negras. Você tem um número grande aqui também de crianças brancas para serem adotadas e um número relativamente menor, né, 520 crianças para serem adotadas que são negras, certo? Aqui você tem a divisão das crianças para serem adotadas nas regiões Centro, Nordeste, Norte, Sudeste, Sul e aqui por estado, né? Então aqui nosso estado de Pernambuco tem um total de 184 crianças para serem adotadas. Aqui a gente já vai ter, certo? Uma outra tela interessante, que são as crianças que foram adotadas a partir de janeiro de 2019. 3.504 crianças foram adotadas, certo? Desse aqui, 53,2% dessas crianças são meninos e 46,8% são meninas. Aqui você já tem uma noção da rejeição, né? Apenas 0,4% são adotadas crianças que têm alguma doença infecto-contagiosa, 0,6% das adotadas com alguma deficiência, e você tem um percentual também aqui minúsculo, né, com algum problema de saúde. Mas para o nosso assunto, eu quero que a gente olhe para isso aqui, para essa telinha aqui, essa primeira colorida aqui, certo?
que são é a divisão, certo? Por etnia. Esse aqui eu quero que vocês deem uma olhada. Lembre-se, isso aqui são as crianças que foram adotadas efetivamente, certo? Então, 601 crianças brancas foram adotadas, 1.008 crianças pardas, 1.330 crianças sem informar a etnia, apenas 115 crianças negras foram adotadas. E vejam só, o número de crianças asiáticas era bem menor para adoção, mas vejam que o total de crianças adotadas aqui, ó, de crianças asiáticas, foram 3 vezes maior praticamente do que o número de crianças negras. Isso aí já dá para a gente um paralelo, né, uma noção dessa questão do racismo, né, em que as crianças negras elas ficam lá sem ser adotadas nas instituições de acolhimento. Aqui nessa tela a gente tem a parte mais impressionante para mim, né, que é os pretendentes, os adultos, né, as famílias que querem adotar. Em Pernambuco a gente tem 1.007 pessoas querendo adotar, certo? Um número relativamente baixo, mas tem outros estados com um número bem menor ainda. 37% aqui, ó, eu quero pegar aqui, ó, aceita a etnia, certo? Então aqui está dizendo, esse é o dado que eu quero chamar a atenção, né? Que é a família quando vai procurar adoção, ela vai dizer que tipo de criança ela quer adotar. Então, você tem um número relativamente bom, né? 37,4% que aceita qualquer criança de qualquer etnia, certo? Aí aqui você tem 27% que só aceita adotar crianças brancas. Você tem aqui, certo? Um total de 22,4% que aceita adotar crianças pardas. Você tem um total de 5,7% que aceita adotar crianças asiáticas. E você tem apenas 4,2% do total de famílias que querem adotar, apenas 4,2% aceitam adotar crianças negras. E se for uma criança indígena, piorou, só 3,2% aceitam adotar crianças indígenas. Então vejam, isso para mim é algo indiscutível, essa questão do racismo. Porque você não tem o que argumentar. São crianças querendo um lar, pessoas que querem ter uma criança, mas elas não querem crianças negras, elas não querem crianças indígenas. Então nós temos claramente uma questão de racismo. Ou vocês vão me dizer que as crianças negras são mais complicadas de serem educadas e criadas, ou que as crianças negras indígenas são violentas. Não tem como justificar isso. A nossa sociedade é racista. Está na nossa forma de viver, está na estrutura da nossa sociedade. Certo? Isso aqui é algo que para mim é indiscutível. 4,2% do total de 36.155 pessoas ou famílias ou casais, certo? Apenas 4,2% aceitam crianças negras. E fim de papo para o Brasil. Nós somos uma nação racista. Aqui no Brasil essa questão, a tonalidade da pele, né? Um degradê, vai do mais claro ao mais escuro. Por exemplo, na minha família, eu sou negão, eu sou o cara mais escuro da família, né? Mas para muita gente, não sou. Eu tenho pouquíssimos episódios de vivência do racismo, né? De certa forma, eu nem tenho tanta legitimidade para falar a respeito, porque de fato não sofri tantos eventos de racismo, mas sofri alguns, de certa forma, leves, certo? Mas que são suficientes para entender que o racismo, independente de ter sofrido ou não, é uma coisa ruim, negativa, e é um câncer na sociedade brasileira que precisa ser extirpado.